Olá, professor de física, professora de física. Estamos aqui com todo prazer, mais uma vez, para continuar compartilhando com vocês a ideia de utilizar o potencial das questões do Enem que tem relação direta com experimentação em física. Especificamente, estamos trabalhando os conceitos e o conteúdo de circuitos elétricos, resistência elétrica, tal como já vimos em duas questões do Enem e vemos também no Faça Física. No encontro anterior, nós trabalhamos aqui com essa placa em que há 3 circuitos independentes e já começamos aqui a fazer a análise do comportamento das lâmpadas associadas em série. Devo destacar que esse tipo de experimento se encontra no Lab 12 e no Lab 13 do Faça Física da 3ª série do ensino médio. Você deve notar lá no Faça Física que a proposta desses experimentos lá é os alunos montarem os circuitos, realmente colocarem a mão na massa e medirem valores de tensão elétrica para estabelecerem, intuírem sobre as relações entre resistência elétrica, tensão elétrica e corrente elétrica. A proposta do uso dessa placa é uma proposta mais demonstrativa. O professor, se montar uma placa como essa, se ele tiver condições de construir um aparato como esse, ele pode fazer essa demonstração com essas lâmpadas que têm um brilho absolutamente visível na sala de aula, ou então, se ele dispuser de condições ou de espaço para isso, levar os seus alunos a montar circuitos em série, circuitos em paralelo com fios, baterias, pilhas, LEDs. Então, o que não falta é tipos de materiais diversos com os quais a gente pode montar esse tipo de circuito. Então, temos a ideia do Lab 12 e 13 do Faça Física, só que agora de uma forma com menos, sem medidas e mais com esse perfil demonstrativo. Ok? Então vamos retomar a nossa placa. Nós paramos no encontro anterior com a nossa associação em série de lâmpadas, em que nós temos 3 lâmpadas com brilhos menores, brilhos mais fracos do que geralmente temos quando elas estão ligadas de forma isolada. Mas além disso, é o que eu estava devendo para os meus colegas, temos essa lâmpada aqui que brilha bem menos do que as outras duas. Caberia aí a pergunta aos alunos. Alunos, por que essa? O que explica o brilho menor dessa lâmpada? Por que essa lâmpada brilharia menos numa associação em série em que a gente sabe que tem corrente igual para todos os elementos do circuito? Ora, se estão ligadas em série e nós sabemos que numa associação em série temos sempre o mesmo valor de corrente para todos os elementos, cabe então a solução desse problema para o conceito físico, a grandeza física, potência elétrica. Então, essa lâmpada tem potência elétrica diferente das outras duas. Aí fica a pergunta, uma potência maior ou uma potência menor? O que faria essa lâmpada brilhar menos do que as outras? Ela ter uma potência maior ou uma potência menor? Então, para resolver essa dúvida, nós vamos nos valer da associação em paralelo. Agora nós vamos trabalhar com a associação de resistores de lâmpadas em paralelo. Eu vou colocar aquela lâmpada diferente aqui na parte de cima e nós vamos ligar o nosso circuito em paralelo à semelhança do circuito em série. Veja que eu estou usando as mesmas lâmpadas justamente para que nós solucionemos essa dúvida. Agora eu vou ligar essa associação e o que nós veremos? Nós vemos claramente a lâmpada superior com um brilho muito maior. Talvez por estarem juntas, essa intensidade maior não fica tão clara assim como eu disse. Então eu vou desconectar a lâmpada do meio e aí a gente consegue perceber
que a lâmpada superior brilha muito mais que a lâmpada inferior. Repare, essa lâmpada que está brilhando muito mais numa associação em paralelo é aquela mesma daquela extremidade da associação em série que brilhou muito menos. Então, o que a gente conclui? Essa lâmpada que lá na série brilhou menos, ela é uma lâmpada de potência maior. E lá ela brilhou menos justamente porque ela não tem digamos assim, a tensão elétrica necessária, uma vez que lá na associação em série a tensão elétrica é dividida em 3 elementos, ela não tem a tensão elétrica necessária para funcionar como ela deveria. Nesse caso, nós temos uma associação em paralelo e nós sabemos que a tensão elétrica numa associação em paralelo, ou seja, numa associação conectada por meio de nós, a tensão elétrica para cada ramo da associação é a mesma. Então, essa lâmpada de potência maior, essa lâmpada tem potência de 100 watts e as outras duas de 60 watts. Essa lâmpada está recebendo 110 volts da nossa tensão elétrica aqui, da rede elétrica, assim como essa e como essa. Na verdade, ela não está recebendo mais porque eu desconectei. E aí a gente se remete a um outro fenômeno que vimos lá na associação em série. Lá, como vocês viram na aula anterior, ao desconectar uma lâmpada, a gente interrompe o circuito. Aqui não. Aqui, quando eu desconecto uma lâmpada, eu interrompo o circuito apenas desse ramo da associação. Então, essa lâmpada e essa continuam sendo alimentadas pelo circuito. Um cuidado que se deve tomar se os professores optam por trabalhar com essas lâmpadas é sobre o aquecimento, né? Inclusive, muitas vezes eu peço para os alunos me auxiliarem segurando a placa enquanto eu manuseio e pedir sempre para que se tome cuidado em tocar, né, ao tocar essas lâmpadas, porque elas esquentam e aí a gente pode remeter os alunos também ao nosso velho efeito do que relaciona transformação de energia elétrica em calor, o efeito Joule. Para finalizar, então, nós vamos conectar as lâmpadas nesse outro circuito aqui. E aí, a essa altura, acredito eu, depois de passar pela associação em série e paralelo, o aluno já consegue perceber a diferença desse terceiro circuito aqui. Nós temos 3 lâmpadas claramente em série, que são essas 3 aqui inferiores, onde eu estou ligando, e uma lâmpada isolada, digamos assim, na parte superior. Essa lâmpada, que eu estou chamando de lâmpada isolada, ela tem um ramo só para ela, né? Perceba que esse ramo de baixo, que liga em série essas 3 lâmpadas, está ligado por 2 nós a esse ramo de cima. Então, aqui nós temos claramente um circuito em paralelo, em que um ramo de uma associação em série está ligado com outro ramo, onde há apenas uma única lâmpada. Então, uma associação mista de uma lâmpada com uma outra associação em série, ok? Como que se comportaria, então, as lâmpadas nesse circuito? Será que se eu ligar esse circuito sem a lâmpada de cima, e aqui eu deixei sem de propósito, o circuito liga? Caberia, então, nesse momento, a pergunta para os alunos. Será que após passar pela compreensão do comportamento de lâmpadas em série e em paralelo, o aluno verificando um circuito montado dessa forma, ele consegue perceber como que a lâmpada deve se comportar? Vou dizer uma coisa para vocês, queridos colegas. Sempre, toda vez que eu usei essa placa, mesmo antes de iniciar a parte mais conceitual do comportamento dos circuitos, uma vez que o aluno entende o comportamento da corrente elétrica numa associação em série e do comportamento da tensão elétrica numa associação em paralelo, ele já tem condições de olhar para uma associação dessa, para uma montagem de associação mista como essa e deduzir o que vai acontecer. Então, nesse caso, nós acendemos e as 3 lâmpadas em série, desse ramo em série, elas se comportam exatamente igual ao comportamento que elas manifestaram ali na associação em série propriamente dita.
Por quê? Por que é o mesmo comportamento? Porque essa associação está em paralelo com o outro ramo. Então, a corrente aqui independe da corrente que está aqui, ou melhor, a tensão elétrica independe, porque numa associação em paralelo, a tensão elétrica em diferentes ramos do circuito é sempre a mesma. Da mesma forma, se nós desconectarmos qualquer uma das lâmpadas dessa associação, a gente vai ter a interrupção da corrente elétrica, como tivemos lá embaixo na associação em série, ok? Se eu ligar apenas uma lâmpada aqui, como eu já bati aqui no meu interruptor, ela liga normalmente. Muito interessante, né? Para finalizar, então, nosso encontro, não podemos deixar de fazer as nossas brincadeirinhas, e aqui eu tenho um brinquedinho montado para entretenimento, digamos assim, dos estudantes, né? Falando em circuito elétrico, aqui eu tenho um circuito o mais simples possível, uma única pilha ligada por 2 pedacinhos de fio, e aqui a gente tem um vibrador de celular, né? Então, tem um pedacinho de fio aqui que vai fazer o papel do nosso interruptor, a semelhança daquela questão do Enem. Eu vou conectar aqui, fechando o circuito, portanto, estabelecendo corrente elétrica. E aí nós percebemos a vibração do motorzinho aqui de celular. Essa pilha foi montada em cima dessa escovinha de dente, não sem propósito, e aí nós vemos aí a nossa transformação de energia elétrica também em energia mecânica. Olha que bonitinho. A gente mostra uma coisinha dessa para os alunos e eles simplesmente entram em êxtase. Essa é a nossa física com a nossa escovinha tonta ou escovinha mecânica, ou como você quiser chamar. Nós concluímos então o nosso módulo, o nosso mini curso sobre Enem, experimentação em física e o potencial de uso desses 2 recursos para o ensino de física em nossas salas de aula. Foi um prazer imenso estar com vocês e até a próxima. Um grande abraço.